Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar sobre a fase 2 do universo cinematográfico da Marvel. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. E entramos na fase 2 dos filmes da Marvel, que já começa logo após os acontecimentos de Nova York em Vingadores 1. Nessa fase nós vamos conhecer novos personagens, novos mundos, que em breve complementarão o time dos Vingadores. Mas antes de começarmos, lembrem-se que esse vídeo pode conter spoilers dos seguintes filmes: Thor, o Mundo Sombrio, que é o segundo filme do Deus do Trovão, Homem de Ferro 3, Capitão América e Soldado Invernal, que é o segundo filme do Capitão América. Ai, calma. Guardiões da Galáxia 1, volume 1, Vingadores Era de Ultron, que é o segundo filme dos Vingadores, e Homem-Formiga 1, que é o primeiro filme do Homem-Formiga. E vamos começar com Thor, o Mundo Sombrio, e o segundo filme do Deus do Trovão já começa com Loki, interpretado por Tom Hiddleston, tendo que enfrentar as consequências dos seus atos. Ele não está muito nas graças do Odin, que é interpretado pelo Anthony Hopkins. Sua reputação com o pai dele está baixíssima. Enquanto isso, Thor, interpretado pelo Chris Hemsworth, está lutando para defender os reinos, ele está em várias batalhas, logo ele será rei, porém não é algo que o seu coração almeje tanto, porque na verdade ele queria estar com a Jane Foster na Terra, que é interpretada pela Natalie Portman. Na Terra, a Jane Foster. Já na Terra, a Jane está tentando superar o fato de que o Thor não voltou, porque vocês se lembram lá no segundo filme, não, no primeiro filme, o Thor falou que ia voltar, enfim. E ela ficou esperando. Só que daí o que aconteceu? Lá em cima ele teve que quebrar a Bifrost, que é aquela ponte que liga o Asgard com outros reinos, né? Que permite que eles visitem outros reinos. E não conseguiu voltar mais para a Terra. E aí a Jane ficou esperando, e ficou esperando. Até que ela viu que ele não ia voltar, né? E resolveu seguir com a vida. Sabe aquela falsa, não, eu já superei, eu vou seguir com a minha vida. Mas na verdade ela lembra do Deus do Trovão, né? Como não lembrar? Mas... E aí a Jane, ela está em um encontro, seguindo com a vida dela, a vida amorosa, quando o equipamento dela começa a detectar uma atividade fora do comum. Aí a Darcy, que é interpretada pela Kat Dennings, que é a estagiária da Jane, ela vai até o encontro da Jane e fala, viu, tá acontecendo tal coisa. Seus equipamentos detectaram uma atividade fora do comum. Aí a Jane fica tipo, não, eu segui com a minha vida, eu estou em um encontro. Mas, né, ela é curiosa, gente, imagina. Não tem como. Então ela sai e vai ver o que é. E aí ela descobre que tem portais que estão ligando a Terra com outros reinos. E isso está acontecendo por causa de uma convergência que está havendo, que é quando todos os reinos se alinham. Só que investigando esses portais, o que acontece? A Jane vai parar em um outro mundo e um organismo diferente acaba se fundindo a ela. O Thor, que sempre está vigiando, pedindo pro Heimdall, que é interpretado pelo Idris Elba, vigiar a Jane, ele acaba vendo que... Cadê a Jane que sumiu da Terra, né? Porque foi bem no momento que ela estava lá no outro reino. Aí o Thor, porque nesse momento a ponte já foi consertada, o Thor já consegue viajar pra Terra de novo. Porém, acho que tem aquela coisa, né? Do tipo, nossa, faz tempo que eu não vou. Sabe quando você vai procrastinando e aí o Thor não foi todo esse tempo, mas ele foi salvar a Jane agora. Aí quando ele tá na Terra, alguns policiais tentam prender a Jane por causa que ela está num lugar que não era pra estar, um rolê assim. Só que daí o éter já dei spoiler. Só que a substância que está na Jane, ela repele quando ela se sente em perigo. Então ela solta tipo um superpoder lá e manda todo mundo pra longe, aquela coisa de sempre, né? Então o Thor leva a Jane para Asgard para entender o que está acontecendo com ela. E eles descobrem que na verdade esse organismo que está na Jane é o éter, uma substância que fornece ao seu hospedeiro força, poder e capacidades ilimitadas. O éter na verdade é uma joia do infinito, mais especificamente a joia da realidade. É aquela vermelha, gente. E é claro que outras pessoas querem o éter, e para salvar a Jane, o Thor vai contar com a ajuda do Loki, que, gente, já começou a me conquistar nesse filme de novo. Claro, a gente nunca pode confiar no Deus da mentira. Nunca. Mas não quer dizer que não podemos ter uma empatia pelo personagem. Ai, gente, Loki... A gente acaba passando pano, né? Vai fazer o quê? Thor tem 2 cenas pós-crédito, sendo que na primeira cena vemos Lady Sif e Volstagg entregando a joia da realidade para o colecionador para que ele a proteja. E na segunda cena pós-créditos, o nosso querido Deus do Trovão cumpre sua promessa e volta para sua Jane Foster. Uma
curiosidade sobre essa cena é que a Natalie Portman não pôde gravá-la devido a conflitos de agenda. Então quem interpreta Jane Foster na cena do tão esperado beijo é a esposa do Chris Hemsworth, Elsa Pataky. E então entramos em Homem de Ferro 3, e nesse filme nós estamos vendo o nosso querido super-herói tendo que lidar com os acontecimentos de Nova York. Após Vingadores 1, o Tony está com ataques de ansiedade, ele não consegue dormir, então passa a maior parte do tempo no seu laboratório, criando coisas e se distraindo. É quando todos se veem ameaçados pelo Mandarim, um homem que está causando medo na população, pois ele está explodindo vários locais diferentes, ele está matando pessoas, e todo mundo tá preocupado, claro. Só que o verdadeiro problema está por trás do Mandarim, que é a pessoa responsável por tudo isso. E é nesse momento que o passado de Tony Stark, interpretado pelo Robert Downey Jr., que eu esqueci de falar antes, mas vocês já sabem, bate na porta na forma de Aldrich Killian, que é interpretado pelo Guy Pearce. E o Killian, ele é um cientista que o Tony desprezou e ignorou no passado com muito sucesso. E agora ele voltou para se vingar, e ele criou uma substância que ela regenera o corpo. Então, se alguém tiver machucado, essa substância ela vai regenerar mais rápido. Porém, essa substância, ela está instável. Então, são poucas as pessoas que sobrevivem ao tomar essa substância. Mas o Killian não está nem aí, e aí ele coloca em algumas pessoas, e quem sobrevive, ele manda, causar as explosões que o Mandarim, o suposto Mandarim, está causando. E as coisas só pioram quando a Pepper Potts, interpretada pela Gwyneth Paltrow, se vê ameaçada pelo Killian, porque o Killian também faz parte do passado da Pepper, e aí agora o Tony vai ter que descobrir como salvar a mulher que ele ama. E deixa eu falar que é bem bonita a maneira que ele salva. Nós vemos uma evolução no personagem do Tony Stark, nós vemos uma melhora nele depois dos acontecimentos de Nova York. Homem de Ferro 3 é um dos meus favoritos do super-herói, porque tem várias cenas engraçadas. E nós vemos também uma evolução no relacionamento da Pepper com o Tony. Além de ver a Pepper em ação, mas eu não vou falar mais nada para não dar mais spoilers. Agora, no começo do filme, já começa com uma narração do Tony falando, aconteceu tal coisa, deixa eu contar a história pra você. Na cena pós-créditos, nós vemos com quem o Tony estava falando, e essa pessoa é Bruce Banner, interpretado pelo Mark Ruffalo. E aí o Tony tá desabafando com o Bruce, e aí o Bruce, ele tá Tony, minha formação é outra, né? É melhor você ir num profissional qualificado. E o Tony não tá nem aí, ele continua desabafando, e aí o Bruce dorme. Gente, é muito divertida. Agora, no vídeo da fase 1 da Marvel, eu disse que o Jon Favreau, que é quem interpreta o Happy, ele é o diretor dos 3 filmes do Homem de Ferro. Porém, eu descobri que, na realidade, o Jon dirigiu o primeiro e o segundo filme, sendo que o terceiro foi dirigido pelo Shane Black. E aí nós vemos essa diferença na direção, na visão do diretor, porque enquanto o Jon, ele tem uma pegada mais séria, por assim dizer, apesar de Homem de Ferro 1 e 2 ter os momentos cômicos, os filmes eles são um pouco mais sérios em comparação com o terceiro. O terceiro parece que é mais leve, por assim dizer. Então nós vemos essa diferença na visão do diretor, porém, eu gostei dos 3 filmes, acredito que cada um deles agregou uma coisa diferente na narrativa do super-herói. E então entramos no segundo filme do Capitão América e o Soldado Invernal, e nele nós vemos Steve Rogers, interpretado pelo Chris Evans, tentando encontrar sua vocação. O mundo mudou, mas ele continua o mesmo, porém tentando se adaptar a esse novo mundo. Uma coisa que ele sabe que ele não quer é receber ordens da SHIELD, principalmente por não confiar na organização e também por não ter os mesmos valores que ela. Mas tudo muda quando Nick Fury, interpretado pelo Samuel L. Jackson, é atacado. E aí agora E aí agora o Steve vai ter que proteger o Nick. E aí agora o Capitão está em uma jornada para descobrir quem é o responsável pelo ataque. Tudo muda quando, junto a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, interpretada pela Scarlett Johansson, ele descobre que a Hydra nunca sucumbiu e que esteve todo esse tempo acontecendo aonde? Dentro da SHIELD. Aí agora o Capitão, a Natasha, eles vão ter que fugir dos agentes que querem capturá-los. E eles também têm que fugir do Soldado Invernal, interpretado pelo Carter Baizen. Carter Baizen é o personagem dele em Gossip Girl. E eles também terão que fugir do Soldado Invernal, interpretado pelo Sebastian Stan, que foi enviado pela SHIELD, Hydra, enfim, que é quase a mesma coisa, né? Mas que foi enviado pela Hydra para capturar o Capitão e a Natasha, principalmente o Capitão. Só que esse embate é ainda pior, porque envolve alguém do passado do Steve. Nesse filme também nós vamos ver o desenrolar da amizade do Steve com Sam Wilson, o Falcão, que é interpretado pelo Anthony Mackie. E, gente, é muito legal, porque foi assistindo esse filme novamente que eu percebi a referência que eles fizeram em Vingadores Ultimato, quando o Sam volta e ele fala à sua esquerda. Então, isso resume muito a amizade dos dois, ó, arrepia só de falar.
É muito, muito lindo. Ai, gente, mas calma, calma. Não chegamos em Vingadores Ultimato ainda. Esse filme... Mas tá, vamos continuar. O filme tem 2 cenas pós-créditos e na primeira nós vemos a Hydra em posse do cetro do Loki, sendo que também somos apresentados aos irmãos Wanda e Pietro Maximoff, interpretados por Elizabeth Olsen e Aaron Johnson. E eles estão sob domínio da Hydra, então nós somos apresentados aos irmãos Maximoff e já vemos um pouco dos poderes de cada um. Já na segunda cena pós-créditos, nós vemos o Soldado Invernal no Museu do Capitão América e termina com ele lendo sobre seu próprio passado. Aí entramos em Guardiões da Galáxia Volume 1. E, gente, nesse filme nós vamos conhecer vários personagens novos. Então nós temos o Peter Quill, que é interpretado pelo Chris Pratt. Temos vários Chris no mundo da Marvel. E o Peter, ele foi sequestrado quando ele era ainda criança, levado da Terra. Então a única coisa que ele tem da Terra, que estava com ele quando ele foi levado, foi o seu Walkman. E esse Walkman só tem músicas dos anos 80. Gente, é sensacional a trilha sonora desse filme. Continuando, nós temos a Gamora, que é interpretada pela Zoe Saldanha. E ela é filha adotiva do Thanos. Então, ela sempre teve que lutar para sobreviver. E aí o Thanos, ela é tipo a filha favorita dele, porque ele treinou ela e ela é uma de suas melhores lutadoras. Então ela não é a filha favorita dele porque ela é filha dele. Ela é filha favorita dele porque ela treina, porque ela luta, porque ela é tipo o seu melhor soldado. Então temos Rocket Raccoon, que quem faz a voz dele é o Bradley Cooper, gente, combina muito. Eles encontraram a pessoa perfeita para fazer a voz do Rocket. E o Rocket é um guaxinim que passou por manipulações genéticas para que ele tivesse inteligência a nível humano, também podendo andar sob as 2 patas traseiras. Também temos o Groot, que quem faz a voz dele é o Vin Diesel, e o Groot é uma árvore do mundo da capital do mundo das plantas, e ele sempre se comunica com as pessoas dizendo I am Groot, eu sou Groot. Então a única pessoa que entende o que o Groot fala é o Rocket, porque eles são amigos, eles são parceiros. Então temos o Drax, o Destruidor, que é interpretado pelo Dave Bautista. E a história do Drax, ela mudou nos filmes, porque na realidade ele era humano, ele chamava Arthur Douglas, era um corretor de imóveis, e tinha uma esposa, a Yvette, e uma filha chamada Heather. E aí quando eles estavam em uma viagem no deserto, ele encontra a nave do Thanos e o Thanos destrói a família do Arthur. A única pessoa que sobrevive é a Heather, que é levada pelo Thanos. Só que daí eles também, alguns parceiros do Thanos, para ter uma vantagem sobre o Titã, eles pegam a mente do Arthur e levam. E aí eles colocam a mente do Arthur em um novo corpo modificado com habilidades sobre-humanas. E eles tiram todas as lembranças da família do Arthur, deixando apenas a raiva pelo Thanos. Porque daí o Arthur, ele vai ser uma arma contra o Thanos. Nos filmes, a história do Drax é diferente, ele nunca foi humano. E o James Gunn, o diretor do filme, explicou que é porque eles não teriam tempo de filme para explicar tudo isso que aconteceu com o personagem. Agora, sobre a narrativa do filme, nós temos esse orbe, e dentro do orbe tem uma joia, a joia do poder. Então, para impedir que essa joia caia nas mãos do Thanos, esses super-heróis se unem e formam os Guardiões da Galáxia. Porque não apenas o Titã quer o orbe, mas também o Ronan, o Acusador, que quer usar a joia do infinito para destruir o planeta Xandar. A direção de arte, fotografia, trilha sonora, tudo esse filme é muito bom. Nós saímos da seriedade que foi Capitão América e Soldado Invernal para cair na comédia que é Guardiões da Galáxia, porque ele é um filme muito divertido, é muito gostoso de assistir. E é muito legal como o filme mostra claramente a visão do diretor. É muito nítido a visão do diretor no filme. O filme tem 2 cenas pós-créditos, sendo que na primeira cena nós vemos Baby Groot dançando escondido do Drax. Gente, o Baby Groot é muito fofinho. E na segunda cena nós vemos o colecionador, interpretado pelo Tom Kenny, lidando com o fato de que sua coleção toda explodiu por causa de uma das joias. E aí nessa cena ele está em uma interação, uma conversa rápida com Howard, o Pato, que também é um personagem do MCU. Saímos da comédia de Guardiões da Galáxia para entrar na seriedade novamente em Vingadores Era de Ultron, o segundo filme que reúne os Vingadores. Em Vingadores Era de Ultron, a gente já começa vendo os Vingadores reunidos para acabar com a Hydra, mais uma das instalações da Hydra, e recuperar o cetro do Loki que está com eles, que é a cena pós-créditos de Capitão América, né? Isso mesmo. Eles recuperam o cetro, legal. E aí, o Tony interpreta... vocês já sabem quem interpreta o Tony. E aí o Tony, ele vê a oportunidade, ele vê que o cetro do Loki, o poder do cetro, é o que faltava para ele concluir uma de suas criações. E o que é essa criação? O Tony, ele desenvolveu uma inteligência artificial capaz de proteger o mundo, ele quer proteger o mundo. Então ele quer colocar essa inteligência em um robô
e colocar em volta da Terra para proteger o planeta de possíveis ataques estelares. E aí, junto com a ajuda do Bruce, ele consegue criar essa inteligência e usar o cetro do Loki, mas sem contar para os outros Vingadores. Então ele está lidando com muito poder. E o cetro ele vai voltar para Asgard, então tem que ser coisa rápida. O que o Tony não esperava é que o Ultron ia se criar, destruir a inteligência do Jarvis, e aí o Ultron ele cria tipo robô. Gente, é aquela história, né? O robô ele se revolta contra a humanidade. Porque o Ultron ele foi criado movido pelo medo do Tony. Então ele vê que a humanidade, o Ultron vê que a humanidade é o problema do planeta Terra e quer fazer o quê? Exterminar a humanidade. Thanos, é você? Com isso, os Vingadores terão que se unir para proteger o planeta Terra do exército de robôs que o Ultron criou para exterminar as pessoas. E ele vai começar pela cidade de Sokovia. Nesse filme, nós vamos ver os irmãos Maximoff em ação. A Wanda, gente, tão novinha. Que caminho que ela percorreu, hein, ó, até agora, na fase 4. Nossa, ela era tão novinha. Tão lindinha. Ai, nem sabia do poder que tinha, né? E tudo que ia passar. E aí o problema fica ainda maior por quê? Porque o Ultron ele começa a desenvolver um corpo humano para ele. Quase humano. Esse corpo ele vai ser regido pela pedra, a joia do infinito, que é a joia da mente. E que estava no cetro do Loki. Aí os Vingadores conseguem interceptar esse corpo antes do Ultron conseguir fazer o upload da inteligência dele nesse corpo novo. Porém, o que acontece? Tony Stark, mais uma vez, decide... Ele vê uma oportunidade aí e ele faz o quê? Faz o upload do Jarvis, que estava fragmentado depois que o Ultron destruiu ele. O Jarvis se escondeu e aí o Tony conseguiu achar ele e fez o upload do Jarvis nesse novo corpo, criando o Visão. E o Visão, ele é o oposto do Ultron, ele é uma pessoa boa, ele quer a paz, ele quer todas as coisas boas o Visão quer. Para vocês terem uma noção, o Visão ele consegue levantar o martelo do Thor. Honestamente, de todos os Vingadores, Era de Ultron não é o meu favorito. Eu prefiro os outros Vingadores, não porque esse filme é ruim, pelo contrário, o filme é muito bom e é muito bem feito. Eu só prefiro a narrativa dos outros Vingadores. Uma coisa que eu gostei sobre esse filme é que nós vemos mais vulnerabilidade dos personagens, porque eles têm que enfrentar seus medos, suas inseguranças, que são causados pela Wanda, porque um dos poderes dela é fazer a pessoa ver o maior medo dela. Então nós temos essa oportunidade de conhecer essa parte mais vulnerável dos personagens. Porque nós já conhecemos a parte heróica, nós já conhecemos a parte sarcástica, as personalidades de cada um. Então, agora nós vemos os medos de cada um. Exceto do Clint, porque o Clint foi esperto. Porque o Clint, depois dos acontecimentos de Nova York, onde o Loki, com o cetro, conseguiu dominar a mente do Clint para ele fazer as vontades do Loki. Aí agora ele tá esperto, ele não deixou a Wanda se aproximar dele. O Clint, na verdade, ele acaba sendo um mentor para a Wanda, não só no filme dos Vingadores Era de Ultron, mas também em Capitão América Guerra Civil. Então esses personagens, eles têm que encontrar a força além desses medos para, além de poder salvar o mundo, poder também lidar com essas questões que estavam guardadas e escondidas em si mesmos. Na cena pós-créditos, nós vemos a Manopla pela primeira vez e o Thanos pegando a Manopla. Ao longo dos filmes da Marvel, desde Homem de Ferro 1, nós vamos ter essas pequenas cenas pós-créditos que vão mostrar o Thanos, que é o verdadeiro vilão de tudo. Então, ao longo dos filmes, nós temos esses pequenos vilões que os super-heróis têm que enfrentar, porém, eles estão se preparando para uma ameaça ainda maior, que é o Titã. E aí chegamos ao primeiro filme do Homem-Formiga. E, gente, Homem-Formiga é um filme muito bom. Ele tem uma vibe bem divertida, estilo Guardiões da Galáxia. Não estilo, tipo, são filmes esclarecidos, porque são filmes completamente diferentes. Mas eles têm essa vibe... É aquele tipo de filme que você quer assistir no final de domingo, sabe? Porque é muito divertido. E nesse filme nós vamos conhecer o Paul Lang. E nesse filme nós vamos conhecer Scott Lang, interpretado pelo Paul Rudd. E o Scott, ele acabou de sair da prisão, ele estava preso por causa de algo que ele fez há algum tempo, e agora ele está tentando melhorar de vida pela sua filha Cassie. Porém, quando ele é demitido do seu novo trabalho devido a seus antecedentes criminais, ele acaba por aceitar um novo roubo, e esse roubo será na casa do Hank Pym. E o Hank, interpretado pelo Michael Douglas, ele aparentemente é um senhor solitário. Quando ele chega na casa do Hank, ele passa pelo alarme, ele é muito inteligente, ele desativa o alarme fácil, até que ele entra e aí ele chega no cofre, e aí ele abre um cofre, depois abre outro cofre, e aí quando ele entra no cofre, o que que tem? Não tem joias, não tem ouro, não tem dinheiro, nada.
A única coisa que tem é uma roupa, um traje. E aí ele pega esse traje. Ele tava esperando dinheiro? Tava, mas ele pega esse traje, porque se tá lá é porque tem algum valor, e sai de lá, né? E qual é a surpresa do Scott quando ao chegar em casa e vestir o traje, ele acaba por encolher? Sim, e mais! Tem uma voz falando com ele através do traje, e a voz de quem? Do Hank. E depois de alguns acontecimentos e decisões, Scott é o novo escolhido do Hank para ser o Homem-Formiga, o novo Homem-Formiga, o que vai contra o que a Hope, que é interpretada pela Evangeline Lilly, que é filha do Hank, pensa, porque a Hope, ela quer vestir o traje, ela sabe como funciona, ela sabe como lidar com o traje, ela sabe controlar as formigas, conversar com as formigas, que são essenciais para o Homem-Formiga, né? Só que o Hank, ele não quer que a filha use o traje para protegê-la. E aí o Scott começa a treinar e depois de muito treino ele acaba se tornando o Homem-Formiga, lugar antes ocupado pelo próprio Hank. E o Scott terá que enfrentar o antigo assistente do Hank, que é o Darren Cross, interpretado pelo Corey Stoll, que criou um traje igual ao do Homem-Formiga, porém denominou de jaqueta amarela. E o Darren, ele sabe do poder que tem nas mãos e ele vai vender esse poder para quem pagar mais. E quem é que quer pagar mais? A Hydra. Nesse filme tem uma cena muito legal porque o Scott ele vai ter que invadir a sede dos Vingadores para roubar um dispositivo que foi criado pelo Hank quando ele ainda era da S.H.I.E.L.D. E aí o Falcão, ele está lá na sede dos Vingadores e ele vai impedir o Scott. Então eles lutam e aí nós vemos o Scott em ação pela primeira vez. É muito legal e nós vemos esse primeiro contato do Scott com os Vingadores, que vai ser essencial para os próximos filmes. O filme ele é muito bom, ele equilibra cenas de comédia com cenas de ação da maneira certa, tem um pouco de romance também, e no filme nós vamos ver a evolução do personagem, porque ele está tentando melhorar de vida, ele está tentando ser uma nova pessoa para sua filha, para que sua filha tenha orgulho dele. Gente, é um filme tão bom que eu e minha mãe nós estamos assistindo em ordem cronológica, porém nós tivemos que pular alguns filmes para assistir Homem-Formiga e a Vespa, que é o segundo filme do super-herói, porque, gente, é muito bom e a gente queria saber o que ia acontecer e continuar um pouco nesse mundo do Homem-Formiga. Mas nós já voltamos para a programação normal da ordem cronológica dos filmes da Marvel. O filme tem 2 cenas pós-crédito, sendo que na primeira cena nós vemos o Hank mostrar um traje que ele estava desenvolvendo com sua esposa, e ele mostra esse traje para a Hope, e é o traje de quem? Da Vespa. Então nós, olha, até arrepiei, nós temos um indício do que está por vir, que é Homem-Formiga e a Vespa, onde a Hope vai ser a Vespa. Gente, incrível. Já na segunda cena pós-créditos, nós vemos o Sam e o Steve com um soldado invernal, um Bucky Barnes, um pouco instável. E aí eles estão preocupados, eles estão escondidos. Então já temos alguns indícios do que está por vir, principalmente quando o Sam fala pro Steve que eles talvez não estejam sozinhos, porque o Sam conhece uma pessoa referindo-se ao Scott. E aí logo nós vamos entrar na próxima fase com Capitão América Guerra Civil. E esse foi o vídeo de hoje, fase 2 do universo cinematográfico da Marvel. Me contem nos comentários quais são seus filmes favoritos dessa fase da Marvel. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!